Haha, ô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo eu vou mostrar como faz o Ferumbras Mortal Shell, que é o boss final da Ferumbras Ascendant Quest. Então, para quem gosta dos vídeos, galera, não se esqueça de deixar o like, é bem rápido e de graça. Quem ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para sempre ficar por dentro das melhores estratégias de bosses errantes. Galera, agora com a nova parceria do canal, o Moedas, quem se tornar membro do canal, além de fazer parte do grupo VIP e ficar em contato comigo sempre que quiser, se vocês cadastrar também no site do Moedas, pelo meu link na descrição, vocês estarão concorrendo a sorteio de Tibia Coins todo mês. O custo para virar membro e ajudar o canal é o preço de um cafezinho no mês. Fora que se você ganhar no sorteio, não vai gastar nada, porque vai pegar de volta e ainda vai ter lucro. Para quem der sub nas lives, também vai estar concorrendo a esse sorteio mensal. O link da live se encontra na descrição também. E assim, galera, para quem deseja comprar Tibia Coins mais barato, o Moedas é o melhor preço do mercado no momento. Então compra pelo meu link para ajudar o canal se você gosta do meu conteúdo. Então bora pro vídeo. Galera, eu vou falar especificamente do boss final da Ferumbras Ascendante e sua estratégia. Sobre como falar com os NPCs e pegar acesso para ir pro Ferumbras, eu vou deixar o link do spoiler na descrição desse vídeo. Assim que completar todos os selos e matar todos os bosses, você libera acesso ao boss final, que é o Ferumbras Mortal Shell. O caminho para chegar nele eu deixei em uma velocidade boa para vocês conseguirem ver esse caminho. Já no caminho, toma cuidado porque existem muitos monstros fortes. É bom que o grupo esteja unido e vá indo matando até o local da alavanca. Esse boss ele pode ser feito por até 15 pessoas, galera. O ideal é ter pelo menos 7, sendo aí 2 Knights, 2 Druids e o resto de Paladins ou Master Sorcerers. Existem 3 estágios durante essa batalha, e isso vai exigir um grande trabalho em equipe. Então assim que entramos no boss, nesse primeiro estágio, o Ascending Ferumbras é imortal, ele vai permanecer imóvel no centro da sala. Já no norte da sala, vai aparecer 4 Anti-Haled Demons e 4 Rift Invaders, que vão ser convocados continuamente. Então assim que você matar eles, vai aparecer outro de novo. Toda hora. Existem também 8 pilares azuis que fortalecem o Ferumbras. Vocês vão ter que enfraquecer eles. Para isso, mata os Rift Invaders nos SQM ao redor dos pilares, tá? Então em volta deles. Fazendo isso, quando os Rift Invaders morrer, eles vão se transformar em vórtices que vão ser absorvidos pelos pilares se tiver em volta do pilar. Quando uma determinada quantidade de Rift Invader morrer em torno de cada pilar, o pilar vai mudar de cor, vai se tornar rosa. O processo deve ser repetido em cada um dos 8 pilares para que o combate avance para o segundo estágio, quando todos os pilares estiverem rosa. O ideal aqui, galera, é que um dos Knights, assim que entrar na sala do boss, já pega todos os Demons e leva para o canto inferior direito, para que os Demons não fiquem atrapalhando na estratégia dos cristais. Para isso, é preciso deixar um ED curando esse EK também. Ao completar os 8 pilares do estágio inicial, a gente vai entrar para o segundo estágio. A alma do Ferumbras vai se dividir em 8 partes, que são os Ferumbras Soul Splinters. A dica aqui é deixar todo o time no sul antes de transformar todos os pilares do primeiro estágio em rosa. E também matar todas as criaturas que estiverem ali. Logo após isso, faça uma barreira com os Knights à frente da equipe e tenta lurar 2 ou 3 almas por vez. No nosso caso, galera, essa parte ficou meio bagunçada por já estarmos fazendo há muito tempo essa quest e ter uma segurança maior. Teve vezes que pegamos todas as almas de uma vez só pra zoar, mas tenta sempre pegar de 2 ou 3 caso seja a sua primeira vez. Quando as almas forem derrotadas, cada Ferumbras Soul Splinter vai se transformar em uma Ferumbras Essence. Você deverá lurar todas as Essences nos vórtices que são criados pelos Rift Invaders quando eles morrem, para enfraquecer o Ferumbras e avançar para o próximo estágio. A partir desse momento, galera, quando todas as Essences sumirem nos Vortex, a gente vai entrar para o terceiro estágio. E aqui é muito importante lembrar disso para que não morra de bobeira.
Então atenção, quando faltar uma alma para morrer no estágio anterior, equipem imediatamente itens de proteção contra afogamento, como por exemplo, Deep Galha, Helmet of the Deep, etc. Porque os Rift Fragments que vão aparecer, eles causam uma quantidade enorme desse tipo de dano em área. O Ferumbras vai ficar no centro da sala em sua forma desestabilizada, com 50% de seu HP máximo. A partir de agora, galera, todo Rift Invader derrotado não vai dar mais respawn. Em seu lugar vai aparecer um Rift Fragment com pouca vida. Nossa missão aqui vai ser convencer esses fragmentos para nos ajudar na batalha, porque fazendo isso vai causar dano no Ferumbras desestabilizado. Para convencer os Rift Fragment, precisa usar uma Convince Creature Rune. A dica aqui é o seguinte, galera. Os druides vão poder usar Eshura Gramas Res para curar os fragmentos, e os demais podem usar o H, que são as Ultimate Healing Rune. Praticamente, os Rift Fragment vão fazer tudo para você. Basta esperar o Ferumbras ser derrotado por eles. Ao ser derrotado nessa forma, o Ferumbras volta a ser um mortal, e o estágio final se inicia. Agora que o Ferumbras virou um ser mortal, galera, ele poderá ser derrotado. Então ataca ele com tudo que tiver, ele possui aí bastante vida. Tanto o Ferumbras Mortal Shell quanto o Ferumbras Soul Splinters levam bastante dano de físico. Então os Knights e Paladins devem usar magia para ampliar seus ataques de físico, enquanto os Druids e Sorcerers usam SD. Lembre-se do seguinte, que nessa forma é interessante manter alguns Rift Fragments ainda no Ferumbras para auxiliar no dano, mas não é obrigatório. É interessante também os mages ficar usando pote de mana nos Knights para conseguirem sempre ultitar e causar mais dano, pelo fato de dano físico bater mais, e pelo fato dos EKs ficarem sem mana o tempo todo por conta do Mana Drain. Uma outra dica é o Sorcerer enfraquecer o Ferumbras com sua magia de suporte, que enfraquece todos os elementos por 5%. Após derrotar o Ferumbras, entra no teleporte e você vai ser levado para a sala de recompensa. Os loots interessantes que podem cair do Ferumbras Mortal Shell são a Boots of Homecoming, o Ferumbras Amulet, Ferumbras Staff, Obsidian Truncheon, Queen's Scepter, Scroll of Ascension, Death Gaze, Demon Wing Axe, Great Axe, Great Shield, Havoc Blade, Impaler, Mimer, Phoenix Shield, Skull Crusher e Velvet Mantle. Olha quanto item bacana, hein? E por fim, os dois itens raríssimos que valem muito: Ferumbras Hatch e o Mysterious Scrolls, que serve para domar a montaria Rift Runner, que é uma das montarias mais raras do game. Ao chegar na sala de recompensa, galera, você vai encontrar o NPC Heavenly Messenger. É só dizer Hi Rift para ele e você vai receber o outfit Rift Warrior e o Achievement. Em seguida, clica no baú para receber as recompensas. O item mais bacana da recompensa é o Ferumbras TED, e vocês só vão conseguir enfrentar o boss novamente após 14 dias. Quando eu tiver com um time para fazer os boss da Ferumbras, galera, eu vou gravar eles para tentar trazer para vocês. Mas por enquanto não tá batendo os horários para jogar em grupo com meus amigos. Mas com o tempo eu vou trazendo os que faltam, beleza? E é isso aí, galera. Se gostaram do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Quem quiser jogar em servidor vazio sem lag, testa os serviços do Exit Lag ou no Ping com o link da descrição. Vocês não vão se arrepender. Então um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu! Fui!